Bora lá, fiel, é hoje, Santos e Corinthians, o clássico. Já deixa o palpite do placar aqui nos comentários. Vamos ver se você tá com o pé quente e ajuda o Timão. Quanto vai ser o jogo hoje? Comenta aí. Timão ganha novidades importantes pro jogo, porque o trio Jim vai estar à disposição de Lucas Silvestre, o filho do Dorival Júnior. Tá bem legal o vídeo. Curte aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Bora acompanhar as últimas informações do Timão. Vladimir Bianchini tá com a gente. Tem muitas notícias que envolvem Corinthians, bastidores, mas a gente começa então pelo campo, neste clássico entre Santos e Corinthians, importante para os dois, mas acho até que tem um peso aí muito importante e até maior para o Santos, hein, Vlad? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Santos, que luta contra o rebaixamento, precisa de uma vitória contra o Corinthians para justamente conseguir um certo respiro e ficar longe do Z4. O Corinthians também precisa de uma vitória para, quem sabe, conseguir coisas maiores na competição, além de ficar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Para essa partida, o técnico Vojvoda no Santos terá a volta do meia Vitor Hugo, recuperado de uma lesão, além do Mike, que estava com uma inflamação no joelho. Em compensação, tem alguns desfalques importantes. O Tomás Rincon, que está machucado, o Tiquinho Soares, que está suspenso, além do Duarte, que está com a seleção paraguaia. Na vaga dele deve jogar o Frias. Lembrando que o Neymar, também com problemas físicos, deve retornar em novembro. Já o Corinthians tem 8 desfalques para essa partida, incluindo o técnico Dorival Júnior. Estão fora principalmente o goleiro Hugo Souza, que está suspenso e também servia a seleção brasileira. Na vaga dele vai jogar o Felipe Longo, jovem revelado na categoria de base do Corinthians, que deve fazer o primeiro jogo como profissional. Torcedor do Timão desde a infância, tem o Cássio como ídolo, pode conseguir aí debutar com a camisa alvinegra. Além disso, o Bidu, que está suspenso, e o Martínez, que teve todo aquele problema, que não se representou na data depois do jogo da Venezuela, foi multado, também foi cortado desse jogo. A gente pode ter uma novidade, que é a volta do trio Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, só que num primeiro momento, provavelmente, o treinador deve deixar o Memphis e o Rodrigo Garro no banco de reservas. O Memphis porque jogou, né, a data FIFA, então vem com algum desgaste físico, e o Rodrigo Garro também, que está se recuperando, então eles podem ser armas para o segundo tempo da partida. É isso, Santos e Corinthians, 9h30 da noite aqui na Vila Belmiro. A gente já vê todos os preparativos para a partida, a polícia já fazendo aquele isolamento, vários torcedores por aqui, o pessoal comentando muito a respeito desse jogo, com uma alta expectativa para, quem sabe, conseguir vencer e ganhar um fôlego no Campeonato Brasileiro, né, Bruno? Pelo lado do Corinthians, vencer e, quem sabe, conseguir até mesmo uma vaga na Libertadores. Difícil, mas é possível. A gente estava exatamente fazendo essas contas, não é, Vlad? Pela sequência do Santos e para a importância do jogo de hoje, Mário. Então vamos lá. Hoje, Santos e Corinthians. Tá. Mas o Santos também de olho no jogo do Vitória, que é amanhã. Por quê? Porque é justamente o primeiro ali, né? Na zona de rebaixamento, o Vitória, que joga contra o Bahia, recebe o Bahia amanhã, só que na próxima rodada eles se enfrentam. Então, na próxima segunda-feira, o Santos recebe o Vitória. Então, o Santos vamos supor, conseguindo hoje os 3 pontos, ou empatando ou perdendo, ele vê esse jogo contra o Vitória como necessário ou para somar uma sequência e respirar, sim, ou para ser, de fato, ali um mata-mata quase, né? Contra o seu principal rival na parte de baixo da tabela. Então, esses 2 jogos em casa para o Santos será muito importante. E no Corinthians existe a possibilidade de, pela primeira vez no campeonato, o trio estar em campo. Memphis, Yuri e Garro. Mari. Exatamente, tinha preocupação com o Memphis, né, de como ele voltaria da data FIFA, justamente porque na última ele volta e se machuca, mas pro Corinthians é importante, porque o Vlad traz pra gente, são vários desfalques ainda, né, mas contar com o trio ali pode ser a grande arma do Corinthians hoje. É exato, né? Mas é um trio que ajudou muito o Corinthians na Copa do Brasil e no próprio Campeonato Paulista. Não deve ser de início, não é, Jailson? Mas tendo essa possibilidade, já ajuda. Ajuda bastante, até porque os caras que salvaram, né, o Corinthians na temporada passada também. Mas o Dorival também foi um grande acerto, por exemplo, do Guinegão, como a gente falava ontem. Então vamos ver, de repente, no segundo tempo, o trio aí de volta, pela primeira vez no Brasileiro. Que fala de Santos, fala de Corinthians, os 2 times alvinegros se enfrentam na Vila Belmiro. Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira às 9h30 da noite, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe, jogando em casa, busca dar uma resposta ao seu torcedor após perder por 3-0 para o Ceará na última rodada. Já o Timão vai confiante após vencer o Mirassol por 3-0 na Neoquímica Arena.
Depois de 616 dias, Santos e Corinthians voltam a se enfrentar aqui na Vila Belmiro, estádio que mais vezes recebeu o clássico. O último encontro entre os rivais aqui na Vila foi em fevereiro de 2024, pelo Campeonato Paulista, ano que o Santos disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Santos e Corinthians já se enfrentaram 3 vezes na atual temporada. 2 jogos pelo Paulistão e 1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas todos os encontros até aqui aconteceram em Itaquera. Mais uma vez, não veremos o duelo entre os principais craques, Neymar e Memphis Depay. O camisa 10 do Santos ainda se recupera de uma lesão na coxa e só deve retornar aos gramados em novembro. Já Memphis estava com a seleção holandesa nesta data FIFA e deve começar o clássico no banco de reservas. A gente sabe que, se tratando de Corinthians e Santos, o clássico é importantíssimo para nós, tanto a questão de pontuação no campeonato, quanto de questão de energia, né? A questão de animação para a gente na sequência. Do lado santista também serão desfalques o volante Tomás Rincon em tratamento de um edema e o atacante Tiquinho Soares suspenso. Do lado corintiano, o técnico Dorival Júnior será ausência, já que o treinador ainda cumpre um jogo de suspensão por ter sido expulso contra o Internacional na 26ª rodada. O timão será comandado pelo auxiliar técnico Lucas Silvestre. O Santos segue muito pressionado e conta com o apoio de sua torcida para vencer o rival e se afastar do Z4. O Peixe é o atual 16º colocado com 28 pontos, apenas 3 a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Já o Corinthians é o 12º colocado com 33 pontos. O Peixe apenas 3 pontos a mais que o Vitória, acima do Z4, mas verdade com um jogo a menos, né? Então nos últimos 5 jogos, o Santos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, para o Ceará, a última. O Corinthians, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aproveitamento corintiano, 46%. Do Santos, 40%. O Santos fez 5 gols, levou 7. O Corinthians fez 6, levou 4. Ô Elton, o corintiano tá vendo essa fase do Brasileirão agora só como uma manutenção, mas vê a volta do trio com o Garro, com o Memphis, estarão no banco, e o Yuri, pensando na Copa do Brasil no duelo semifinal contra o Cruzeiro. Então parece que é um bom momento para ter o trio de volta, começar a treinar. Então o corintiano está olhando o horizonte com uma boa perspectiva. Já o Santos é só briga para fugir do Z4, né? Santos e Corinthians estão separados por 5 pontos. É lógico que o Santos vencendo, né, se distancia da zona de rebaixamento e não alcança o Corinthians em número de pontos, mas é uma distância que pode diminuir. E o Corinthians fazer esse campeonato de manutenção, eu concordo com você, acho que o Dorival vai fazer essa gestão de grupo até dezembro, quando o Corinthians vai enfrentar um adversário complicado, né, numa disputa de semifinal, que é o Cruzeiro, semifinal de Copa do Brasil, mas é um jogo também para o Corinthians somar pontos, justamente para não só a tranquilidade da tabela, né, em si, mas também a tranquilidade interna, que a gente sabe que não tem, né? Cada semana aparece algo diferente no Corinthians. O Dorival Júnior tem tentado blindar esse elenco, pensando também em chegar vivo em dezembro, né? Chegar vivo nas semifinais da Copa do Brasil. Com o Santos também, que não tem um ambiente muito bom, um time que não conseguiu se encontrar na temporada. Não teremos de novo esse reencontro, né, entre Neymar e Memphis, 2 jogadores que já se enfrentaram, inclusive, no futebol brasileiro, mas que também já viveram esse confronto na França, né? Lyon e PSG. O próprio Memphis acabou indo para o Barcelona depois que o Neymar saiu. Teve uma passagem também pelo clube onde o Neymar conseguiu se consolidar como um dos grandes nomes do futebol europeu. E o Santos vive essa situação também, né? De não encontrar a sua identidade. Mas o Vojvoda vai fazendo o que pode. É um clássico, é um jogo onde o Santos joga em casa, é um jogo onde ele pode se aproximar, inclusive, do próprio Corinthians em número de pontos, ainda tendo um jogo a menos. Mais um jogo interessante para a gente acompanhar nessa rodada. E vamos ver a opinião do goleiro Marcos, antes da gente falar dos clubes, sobre o que o Marcão falou sobre o Hugo Souza ontem no jogo. Achei bem legal. E aí, amigos? Passando aqui pra falar aí, eu tô vendo o pessoal todo comentar sobre a estreia do Hugo Souza com a camisa da seleção brasileira. Falar pra vocês, meu amigo, seleção é barca, eu falei pra vocês, pra goleiro é difícil.
Por mais que a gente tenha uma experiência aqui, você pode ser o fodido do seu time, mano. Ter 300 jogos no Paulista, 500 no Brasileiro. Na seleção, a gente chega lá como orelha seca. A gente não tem experiência nenhuma pra jogar com os caras lá de fora. Né? E nem acho que o gol tenha sido falha do Hugo Souza. Acho que foi muito próximo ali, muito perto. Poderia ter sido um milagre que ele fez ali naquela defesa ali. Se ele conseguisse ter tirado a bola. Né? E talvez a decisão errada tenha não ter saído, porque ele é grande, né? Eu tenho certeza que se ele estivesse no time dele no Corinthians, ele sairia, porque lá no Corinthians ele tem muito mais confiança, né? Mas na seleção, mano, é uma estreia. A gente fica preocupado de não fazer coisa errada, ansioso, medo de errar e é isso que acontece. Essa era a experiência que eu tinha assim na seleção. Então, eu acho que não pode queimar um jogador assim por um jogo, por uma estreia. Seleção você precisa pelo menos uns 5 jogos ali para você começar a se acostumar com a responsabilidade de vestir a camisa da seleção. Então, bola pra frente. Ah, Marcão, tá fazendo média com a torcida do Corinthians. Mano, eu falaria isso aí se fosse o Everton, se fosse o Brazão, se fosse o Rafael. E como eu tô falando do Hugo, eu acho que só com sequência que você consegue demonstrar o seu trabalho. Então, julgar alguém por uma estreia é muito injusto. Pelo menos é isso que eu gostaria que fizesse comigo se eu fosse estrear pela seleção brasileira hoje. Então, vida que segue, vamos torcer para que ele tenha outras oportunidades aí para mostrar o trabalho dele. Valeu, gente, tamo junto, é nóis. Marcão. Perfeito. Senhor Mano, você tá de acordo com o Marcão? Claro, foi o discurso meu ontem. Viralizou isso aí que você falou, isso saiu em tudo que é site. Saiu no Twitter pra tudo quanto é lado. Foi exatamente o que eu falei. Um jogo. Você vai crucificar o cara de um jogo. O Alisson tá na seleção brasileira há 10 anos, enterrando a seleção, 2 Copas do Mundo. Ganhou um título só, que foi uma Copa América de 2019, mas nada. Aí ninguém fala nada, porque ele joga no Liverpool, joga na Premier League, entendeu? Aí como o Hugo Souza foi dispensado pelo... Mas muito desse barulho aí tem a ver com a torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo, ó. A do Hugo Souza foi lá. Até porque o Hugo hoje é muito melhor do que o Rossi, né? Porra, entendeu? Então os caras não se conformam até hoje que o Hugo tá jogando um bolão no Corinthians, está na seleção brasileira, o Rossi nem chega na seleção da Argentina. Porque não é. Entendeu? Pra isso. E aí eles... E a Argentina tem uma safra de goleiro ruim, hein? Ruim. Seu Sormani não pode ir pra Argentina. Não. Mas nem terceiro goleiro ele pega. Então os caras estão putos da vida. Entendeu? Porque o torcedor... Olha, vou dizer uma coisa. O torcedor do Flamengo hoje está desbancando o torcedor do Palmeiras. Não tem torcedor mais chato hoje do que o Flamengo. Não tem clube mais chato hoje do que o Flamengo. Não tem. É a minha opinião, tá bom? Vocês sabem pra que eu tô falando isso aí? É a minha opinião. Dê a sua sem me citar. Tá? Dê a sua sem me citar. Tá? Não seja sacana, não seja covarde. Dê a sua opinião sem citar o meu nome. Eu não estou citando o nome de ninguém e nunca citei o nome de ninguém para dar a minha opinião. Eu nunca precisei me escorar nos outros para crescer. Eu sempre dou a minha opinião sem citar o nome de ninguém. Então não seja covarde, não cite o meu nome, dê a sua opinião e cresça através dos seus argumentos e não através dos meus. Tá bom? Vocês sabem para que eu tô dando esse recado aí. Dito e feito, Sormani, mas eu de coração não sei pra quem é, mas você não precisa falar. Depois do programa eu falo pra você. Tá. Quessadinha, você não tava ontem? O Marcos é super necessário de ser ouvido. Eu acho que também um jogador não pode ser analisado só por uma atuação que não foi das melhores, mas uma informação, tá? O Hugo perdeu muitos pontos. Infelizmente. Com a comissão técnica? Quesada tá falando. E o Fabrício Bruno, olha... Não, esse aí, então... O Fabrício Bruno quase fez o gol contra ainda, bicho. Além de ter errado em 2 lances, ele... Não o segundo. O segundo a bola bate nele, tudo bem, mas tem um azar ali, né? Mas teve um lance que ele disputou pelo alto, que a bola bate na trave, cara. Quase que ele faz um golaço. Mas me responde uma coisa, Quesada, pegando essa linha do que o Marcos falou. O goleiro, seja ele qual for da seleção, ele precisa ter uma mínima sequência, né? Sim. Porque se você for ficar testando muita gente...
vai ser sempre um monte de gente estreando. Sim. E aí o cara vai estar sempre, né, sem a confiança que o Marcão falou, né? Não, mas só tem uma coisa pra você salvar a pele do Hugo. É colocá-lo nos próximos jogos como titular da seleção brasileira. Seleção e clube, a diferença é gritante, porque assim, a gente vai ficar carregando essa derrota para o Japão até as partidas contra Senegal e Tunísia. Deus me livre, o Brasil se perder da Tunísia ou de Senegal, nós vamos ficar 4 meses até o Brasil voltar a jogar em março. Você viu que Olha o que a gente vai ficar falando. Que a CBF pensa em fazer um amistoso em junho no Maracanã para despedir antes da Copa? Boa. Sim, mas depois da última data FIFA. Acho legal. E esses jogos contra Senegal e Tunísia podem ser serão na Europa, né? Serão na Europa. Então, esse é um problema. Qual é a chance que vai dar pro Hugo ter essa sequência? Você acha que ele vai ter essa chance? Eu acho que nos próximos jogos ele vai escalar Alisson e Ederson. Sinceramente, não vai. E ele ficará marcado Alisson, por esse Ederson jogo. e Bento, os 3 goleiros. Bento roda. Bento roda? Não sei, Bento roda? Eu acho que é Bento ou Hugo. Ederson e Alisson vão pra Copa. Alisson, Ederson e Bento. O Ederson... O Ederson tá no Galatasaray. Ele vai pela experiência. Já rifaram o cara do City. Importante dizer que o Tafarel já trabalhou no Galatasaray, né? Como preparador de goleiro, ele deve ter informações ali. Vocês lembram do jogo Brasil e... Do dia a dia. E Bolívia? Nas eliminatórias para a Copa de 94, Parreira era o técnico. Lá no alto? É. Derrota 1-0. É. Você lembra? Acho que foi 2-1, se eu não estou enganado. Foi 2-1. Tafarel errou. Não, foi 2-0. 2-0? 2-0. O cara vai cruzar uma bola, o Tafarel tenta cortar com o pé e a bola vai pro gol. Ele faz um gol de chaleira, né? Ele faz um gol contra. A bola bate e entra. A primeira informação em relação ao Corinthians, Luiz Fabiani, tem coisa que vai ficar realmente amarela, branca, não é preta. Quem disse que o sinônimo de preto é coisa ruim? Por que não pode ser branco? Por sinal, eu acho que os brancos são piores. E mais, o que a gente tem que entender, que a gente não tem que falar, o avião caiu, vamos ver a caixa preta. É preta a caixa? Laranja. É laranja. Né? Tá bom? Então vamos ver se a coisa vai ficar amarela, verde, preta, azul, em relação aos cartões corporativos. Bora lá, craque Neto, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado nos Donos da Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Seguinte, quem tinha, você já antecipou, o promotor Cássio Roberto Concerino, do Ministério Público do Estado de São Paulo, convocou para amanhã, 11 horas da manhã, uma entrevista coletiva no Fórum Criminal da Barra Funda para explicar e tirar algumas dúvidas ao interesse público a respeito das investigações quanto ao uso do cartão corporativo da presidência do Corinthians para gastos pessoais de 3 ex-presidentes. Vamos lá. Duílio, Augusto e André Sanches são os 3 investigados. O Cássio Roberto Concerino vai esclarecer muita coisa. O Andrés de que ano a que ano? O Andrés de 2018 a 2020, então só o segundo mandato dele. O mandato do William Monteiro Alves de 2021 a 2023 e Augusto Melo de 2024 ao meio de 2025. Esses 3 estão investigados. Segunda-feira? Amanhã, quarta-feira, às 11 horas da manhã, estaremos lá. Tá bom, então. Em tudo que acontecer, a verdade, você pode entrar ao vivo nos Donos da Bola da televisão. Vai bem vestido, né? Uniforme da Band. Não, vai. Hoje eu tô mal vestido? Você tá Corinthians. É nóis. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, aperta o botãozinho hypar o vídeo. Se você apertar esse botãozinho, você tá falando aqui pra plataforma que o conteúdo aqui é do Corinthians, vai chegar mais corintianos, dá essa força, essa moral aí pra gente, beleza? Te pergunta assim, dá pra jogar Guinegão, Yuri Alberto e o Memphis Depay de repente armando o jogo ali, mais pelo meio, né, no lugar do Rodrigo Garro, que o Rodrigo Garro tá fazendo já a transição aí com a bola, já integrou o resto da equipe nos treinamentos do Timão, a gente conseguiu ver isso ontem no treino aberto, porém ele não vai jogar ainda, tá? A informação que nós temos é que ele não vai jogar, até para ter uma recuperação completa, tanto ele quanto o Carrillo aí, surpreenderam pelo tempo precoce de recuperação, porém não vão estar disponíveis para enfrentar o Peixe fora de casa, né? Jogo esse muito importante
importante, levando em consideração que o Santos está apenas 5 pontos atrás do Corinthians, então, em caso de uma eventual derrota, vai apenas para 2 pontos atrás do Corinthians, né? Então, o Corinthians precisa ganhar esse jogo, afunda de vez o Peixe lá na zona de rebaixamento, e o Corinthians já começa, de fato, a olhar para um G6, né? Mirando uma Libertadores. Tudo bem que a Libertadores virá, né, pela Copa do Brasil, mas precisamos ficar em uma posição mais elevada no Campeonato Brasileiro, até por uma questão de premiação também, né? Enquanto mais alto você fica na tabela, você acaba arrecadando mais valores aí da premiação do Campeonato Brasileiro. Eu vou até levantar os valores aí e trazer para vocês num próximo vídeo, para ver quanto que o Corinthians ganha, de repente, ficando ali dentro do G6. E aí, quais são as suas expectativas pro jogo? O Timão vai... cara, não... Joga assim, jogo grande, o Corinthians particularmente joga, né? Eu ficaria mais preocupado se fosse um jogo contra um time pequeno. De fato, tá? Se fosse um jogo contra o Sport, um time lá na Juventude, eu ficaria mais preocupado. O Corinthians, né, contra times clássicos, assim, costuma se importar bem. Então a expectativa é boa pro jogo. Você tem esperança que o Corinthians vai dar uma massa no Santos? Vai ser um jogo difícil? Não vai? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou trazer tudo sobre o Corinthians aí nesse pós-jogo, pré-jogo de Santos e Corinthians fora de casa, beleza? Então, curte aí, deixa seu like. Logo eu volto com mais notícias do Timão pra te atualizar. Um forte abraço, vai Corinthians!